Aquele boneco ruivo tava funcionando sem pilha, agora fudeu! Esse é o Terror Sem Medo podcast e eu sou a Cal. E eu sou o Fábio. E hoje a gente vai falar um pouquinho, fazer um resumão da primeira temporada de Chuck, que foi uma grande surpresa positiva até, né? Depois de muito tempo a gente sem filme, na verdade o último filme que teve foi em 2019. E o reboot. Então a gente vai fazer um resumão da primeira temporada pra gente falar um pouquinho sobre as nossas impressões sobre a segunda temporada de Chuck. E é só o primeiro episódio. E, Bolinhos, conta pra gente um pouquinho da sinopse sobre a primeira temporada de Chuck. Baseado na série de filme O Brinquedo Assassino, Chuck acompanha Jack Wheeler, um jovem solitário vítima de bullying na escola que sofre com um pai abusivo. Depois de encontrar o boneco Chuck, muito antigo, em um bazar de quintal, ele não esperava as atrocidades que iria desencadear. E onde que a gente pode assistir essa série? A gente pode assistir no Star Plus. Ela é produzida pelo canal Sci-Fi, aquele canal que faz os filmes de tubarão lá do Sharknado. Mas só que ela aqui no Brasil passa no Star Plus. Ah, boa. Inclusive ela sai um pouquinho depois, né? Então ela vai saindo no Sci-Fi e aí no Star Plus ela vai saindo 2 semanas depois, sempre. Exatamente. Ah, maravilha. Só avisando pra quem tá ouvindo, né? Se você ainda não assistiu a primeira temporada da série, a gente vai dar muito spoiler por aqui. Da primeira temporada, da segunda temporada também, o primeiro episódio só, que foi o que a gente já viu. Também deu algum dos filmes, né? Sim. Querendo ou não, os últimos filmes são bem um pouco mais recentes, né? Então... Pra gente contextualizar a primeira temporada, a gente vai ter que dar spoiler de filme, não tem jeito. Exatamente. Pra você começar a assistir a série, tendo um pouco do contexto do que tá rolando e tudo, é legal você assistir prioritariamente, né, o primeiro filme, A Maldição de Chuck, que é interessante também só pra você conhecer um pouco da personagem Micah e tudo, e O Culto de Chuck, que é o filme lançado em 2017. E aí você começa a série, muito da série ela tem no filme, então ela é uma continuação praticamente, não direta, né, mas ela é uma continuação quase que direta do Culto de Chuck. Sim, eu acho que poderia ser até direta. É, né? É engraçado pensar, mas o Chuck, a série do Chuck, né? A franquia do Chuck, do Brinquedo Assassino, que lá fora tem o nome de Child's Play, né? Que tem um nome engraçado. Tipo, brincadeira de criança, né? Sim. Que poderia ter o nome aqui, brincadeira de criança, e usar o molejão no comercial, que ficaria foda. Mas imagina. Enfim. Perderam a oportunidade. Mas por incrível que pareça, a série a franquia do Chuck, dos filmes do Chuck, ela é a que mais consegue ser concisa. Não tem tantos furos, igual, tipo, Fred, que tem vários furos de várias coisas que, tipo, o Fred acontece coisas com ele que, tipo, nunca foi falado antes. Com o Chuck tem algumas coisas, né? Principalmente ali no culto do Chuck, que ele consegue dividir a alma dele, isso não é tão explicado. Mas é uma série que segue certinho, assim, e é uma série de filmes, né, que segue certinho. E a série agora, ela veio pra consolidar tudo isso e trazer tudo de volta e conseguir amarrar algumas pontas que ficaram. Ele até dá uma explicação como que ele consegue dividir a alma e tal. Vale a pena. Eu fui, inicialmente, a gente já assistiu todos os filmes, né, há bastante tempo. Eu tava um pouco relutante em assistir porque eu achava meio chato o Chuck. Eu acho o filme A Noiva de Chuck muito chato e o Filho de Chuck também muito chato. São os piores filmes pra mim. O 1 e o 2 são bem legais. A Maldição e o Culto são 2 filmes muito interessantes, né? Sim. Eles resgatam bastante coisa, né? Lá do início da franquia e tudo mais. Até porque são filmes que são dirigidos pelo Don Mancini, que é o cara que criou o Chuck. Caramba, que legal. Cara, ele tem total autonomia com propriedade intelectual dele. Então ele sabe o que fazer, ele sabe onde acertar, onde errar. Se você vê o Don Mancini, ele é roteirista de todos os filmes. É verdade. E, assim, menos do reboot, né? Porque teve um reboot em 2019, que só pincelando rapidamente, o Chuck, ele é um boneco ainda. Ele é dublado pelo Luke Skywalker, o Mark Hamill. A campanha do filme foi feita toda em cima disso, de que o Mark Hamill ia dublar o boneco e tudo mais, porque ele dubla o Coringa, por exemplo, na animação do Batman, então ele tem uma voz de vilão e tal. Não tem maldição, ele é uma inteligência artificial que dá errado. Mas lá pro final do filme, parece que eles querem começar a acrescentar uma questão de maldição que não foi tão bem explicado. Sim. O filme é ruim, assim, sabe? Tem boas atuações até. Eu não lembro de quase nada desse filme.
É um filme ruim. É um filme ruim. Ele veio naquela pegada de Stranger Things, tendo um grupinho de criança ali. Tem a Aubrey Plaza, que é uma atriz que eu até gosto dela. Você lembra dela? Não. Ela fazia Parks and Recreation, que a gente assistia. Até a gente assistia na época. Sei. Ela namorava o personagem do Chris Pratt. Eu lembro dela. Aquela que falava desse jeito. Isso, assim, ela era meio emo, né? Então, aí Ela era estagiária. Ela era estagiária, isso. E ela aqui no reboot, ela faz o personagem da mãe do Andy. Mas aí voltando à linha cronológica do filme de verdade, né? Depois de todos esses filmes, a série foi anunciada exatamente junto com o reboot. Isso que foi engraçado. Na época ninguém sabia o que ia acontecer. Eu achei uma merda do sci-fi. Falei, puta, vai ser um cocô, vai ser um Sharknado. Porque a gente imaginou que a série fosse levar mais essa pegada de inteligência artificial, né? Do último filme. Porque tá voltando o último filme, então, teoricamente, o que a gente geralmente pensa, né? Quando começa a fazer novos reboots e depois começa a lançar uma série e tudo... eles começam a fazer a partir daquele filme que tá lançando. Então você fica meio assim, nossa, mas a série então vai ser uma bosta, né? Porque esse filme não tá tão legal assim, não. Eu também achei que seria ligado com o filme, com esse filme novo. Eu espero que na série ele consiga conectar com o reboot, de alguma forma. Sério? Por quê? Porque eu acho engraçado que se aparecer, por exemplo, de repente... aparecer uma nova versão de um boneco do Chuck e ser aquele Chuck do filme e o Chuck matar essa versão, sabe? Nossa. Destruir ou fazer uma... Seria legal. Então ele poderia também, porque por ser uma inteligência artificial, talvez o boneco poderia trabalhar essa inteligência artificial pra que ela... Ai, eu não sei, eu tô viajando demais, mas poderia trabalhar essa inteligência artificial. Sabe quando tem... Pra ser uma Alexa do Chuck? Exatamente, sabe? Seria interessante. Seria legal. O que eu acho mais legal do Chuck é que ele usa bastante do que a gente tem hoje em dia, né? O começo o primeiro filme, por exemplo, ele usava muito videogame, as tecnologias da época e tal, né? Sim. E agora tem podcast, tem tudo isso na série. Inclusive na série então tem também. É também. interessante, né? Trabalhar também a inteligência artificial. Seria legal. Sim. Conectando dessa forma, seria interessante. Vamos voltar no tempo, né? Pra lá, pra 1988, que é o primeiro filme, né? Pra quem não conhece, o Chuck, primeiro filme do Chuck, é o filme que foi dirigido por um cara chamado Tom Holland, que não é o Homem-Aranha, é um senhor chamado Tom Holland. Ele dirigiu outros filmes conhecidos também de terror da gente aí. Basicamente, a história do Chuck é um cara que lida com o ocultismo e na hora da morte dele, ele consegue passar a alma dele pra um boneco. E aí esse boneco acaba parando na mão do Andy, que é o protagonista do filme, junto com a mãe. E lá ele vai tentar matar o Andy, tipo assim, ele mata todo mundo em volta do Andy. E o mais interessante do filme é isso, que ele mata todo mundo em volta do Andy e todo mundo acha que é o Andy. E porque o Andy usa as mesmas roupinhas que ele, usa o sapatinho, o mesmo tamanho e tudo mais. Só que em um certo momento, que foi o que você fez de abertura, a mãe abre o boneco e ele não tem pilha. Exatamente. E aí isso é uma cena foda. É um plot twist num filme onde você não imagina que vai ter um plot twist, né? Pra gente não é tanto, porque a gente até sabe, mas é um plot twist para os personagens. Né? Exatamente. Mano, eu tinha muito medo desse filme quando era criança. Porque tinha boneca, né? Tinha boneca, boneco, essas coisas. Fora que ele parecia muito com o Fofão, né? Sim, então, sim. O Fofão tinha aquela... Usava a mesma roupa. Da adaga, que na verdade era a cabeça dele ficava presa, né? No corpo. E ficava presa por praticamente uma adaga mesmo, né? E diziam que ele era tinha tipo uma coluna de plástico, né? Que exatamente. Parecia uma faca. Então dava muito medo, porque a gente tinha a nossa versão Chuck brasileira. Tinha, com certeza. O Chuck, ele é uma linha de bonecos chamada Good Guy. Não sei se existe de verdade, não fui pesquisar, mas se alguém souber, quiser comentar aí. E aí, cara, isso foi percorrendo. Segundo filme, com o Andy, né? Com o Andy, a saga foi até o terceiro filme. O Andy já tava um pouco mais crescido. Não é que é Brinquedo Assassino 1, 2 e 3. Então é bem uma trilogia mesmo, né? De filme. Até então era só esses três mesmo. Depois de bom tempo foi lançado A Noiva de Chuck, né? É uma trilogia e duas duologias, né? Porque os outros... porque A Noiva de Chuck e o Filho de Chuck são dois filmes conectados, né? Verdade. E aí tem a Maldição de Chuck e o Culto de Chuck também, que são dois filmes conectados. A Noiva de Chuck, onde é inserida a Jennifer Tilly, que é uma personagem muito importante no mundo do Chuck, né? A gente vai saber na série, ainda mais
Muito mais, assim, a gente não sabia que ela tinha uma importância, apesar do Chuck no filme falar que ela era uma ex-namorada dele e tudo mais. Na sequência do filme da noiva de Chuck, tem o filho de Chuck, que vem do sexo dos dois bonecos, né? Que a Jennifer Tilly, ela vira um boneco, né? Ela que é a Tiffany, na verdade, ela vira uma boneca. E aí lá no filme ela aparece de novo como Jennifer Tilly, no filme do filho do Chuck. A atriz volta, só que como a própria Jennifer Tilly. Ah, tá, entendi. Né? Esse filme foi em 2004 e depois a gente só teve continuação só em 2013. 9 anos depois. 9 anos depois. Que é a Maldição de Chuck, que é inserido também uma personagem também que agora é bastante importante na série, que é a Nika, a filha do Brad Dourif, que é o cara que faz o Charles lá no começo e dá a voz ao boneco. Que é o bandido que tem a relação com o ocultismo. Isso, tudo, exatamente. Né, a atriz é filha do ator, né? E aí ela entrou também pra trabalhar na mesma franquia que o pai. Ela atuou na Maldição de Chuck, onde ela mora numa casa. É um filme, tem uma conotação que se chama Who Done It? É tipo, quem fez? É um filme de quem fez. Nossa, é verdade. Né? É verdade. Que é muito baseado no detetive, no Clue. Esse filme, ele tem uma modalidade de jogo de tabuleiro. É verdade, é bem isso mesmo, né? E é engraçado porque rola um suspense, não só baseado em quem fez, em quem matou, mas também quem tá traindo quem tá fazendo isso. Mas é interessante esse filme, até a gente aprofundar um pouquinho nele, né? Tanto nele quanto no Culto de Chuck, porque eles são dois filmes primordiais pra iniciar a série mesmo, né? Além do primeiro, que eu já falei bastante. Isso, além do primeiro também. Porque esse filme tem a Nika, que é uma mulher que ela é cadeirante e ela vive numa casa, que é uma casa gigantesca, assim, ela vai receber a família dela, a irmã, o cunhado e a au pair da família. É muito legal o Chuck mesmo, assim, porque ele inclui muitas coisas da época, né? Tipo, tava naquela época de au pair e tal, né? Aí tinha au pair, aí tinha criança também. E é engraçado porque rola muito suspense, não só de quem matou quem, como também de traição, né? Porque a todo instante a gente acha que o marido tá ficando com a au pair, tá traindo a esposa com a au pair e tudo. A gente fica meio assim, nossa, por isso será que a esposa não quer que o marido fique perto, essas coisas? No final do filme a gente descobre que na verdade é a esposa que tá com a au pair e a au pair fica lá e tudo. Aí a gente fala assim, caralho, então era uma ciúme dela com a au pair, não com o marido, saca? Sim. Então tem um suspense de tudo nesse filme. É bem interessante. Sim. É muito quebra de paradigma, né? Porra, bastante, porque mudou muito o que a gente via dos outros filmes do Chuck. Ele era um filme padrão de terror, era um slasher padrão. E ele mudou, né? Filme, né? Como todo mundo morre e a Nika fica, teoricamente, ela que matou todo mundo. Então, e ela fica, tipo, maluca no final. E ela não só é presa, como ela vai pro manicômio, na verdade, né? Ela não é presa numa prisão nem nada, ela vai pro manicômio. E isso faz com que surja o filme O Culto de Chuck, né? Que já começa com ela no manicômio. E na Maldição do Chuck, antes da gente ir pro culto, tem duas questões que são mencionadas, inclusive na série também. É que tem uma criança também que tá na casa, né? Que é a única pessoa que a gente sabe que não fez nada. Quer dizer, a gente sabe que é o Chuck, né? Mas dentro do filme não. E a única pessoa que ninguém desconfia é a criança, que é a sobrinha da Nika. Ai, é verdade, né? é verdade. Que é levada pela Jennifer Tilly agora. Nossa senhora mesmo, caralho. Assim, o Chuck vai parar na casa por causa da Jennifer Tilly, por causa da Tiffany, ou Jennifer Tilly, não lembro agora. Não lembro quem que ficou vivo, se foi a Jennifer ou se foi a Tiffany. Mas acho que foi a Jennifer. Ela que manda pra casa da Nika, por um acaso, eu não sei ainda, eu não lembro, não sei ainda não, mas eu não lembro qual é a conexão que tem. Acontece isso tudo, e depois, numa cena pós-crédito, o Andy, lá do primeiro filme, o mesmo ator, inclusive, tá na casa dele e ele recebe um boneco do Chuck, só que ele mata o boneco. Né? E aí acaba o filme. O Culto de Chuck começa com eles na verdade com a Nika, né? No manicômio. E é um filme de manicômio. Porque, é um filme de manicômio. Né? Tipo, tem uma galera que tem problema, mas não tem.
Tem uma galera que tá ali e ninguém sabe por quê. Tem um cara que tem várias personalidades. É tipo um filme muito padrão de filme de Tem uma manicômio. mulher que perde a criança, né? Perde o filho e ela fica... Ela adota o Chuck como Ela adota o Chuck como filho. Tem também um médico que cuida da Nika. E ele tem... Eu não sei se ele faz isso com todas as internas. Mas ele droga a Nika e abusa dela também, né? Exato. E ela não consegue Ela sabe o que tá acontecendo, mas ao mesmo tempo... Ela não sabe direito o que tá rolando, assim. Então isso é bem foda, né? Tipo, bem... É bem aqueles manicômios dos anos, sei lá... Do passado, né? Que a gente talvez exista ainda, né? Mas exatamente. Que a gente sabe que já existiu. E é engraçado, nesse filme, não só nesse filme, como em outros filmes que tem uma questão voltando lá no filho de Chuck, que o filho do Chuck, ele não é filho. Ele tem um gênero fluido. Então... A criança ele é a criança do Chuck, exato. O Chuck, ele tem uma... Ele tem uma noção temporal, assim, de tipo, de aceitação do filho ter um gênero fluido. Ele não gosta que esse cara abuse da Nika, tanto que ele mata o cara, né? Verdade. Que ele até fala que, tipo, abusar não, né? Tipo, não pode, é errado. Mas ele realmente... a gente sabe com certeza isso é errado. Inclusive o que o Chuck faz também é errado. Sim. Mas realmente, assim, o Chuck, ele tem uma... Tem uma consciência. Ele tem uma consciência, né? Ele tem uma consciência social. Exatamente. Mas ele é um assassino. Né? E aí nesse filme, assim, o filme ele é legal, mas ele é muito longo, eu acho. Ele tem muita história chata, assim, tipo, fica mostrando muito sobre o cara que tem várias personalidades, muito sobre essa mulher que tem um filho, que essas paradas não levam a lugar nenhum, sabe? Então, eu acho que é pra gente criar um pouco de empatia, pra quando eles morrerem, a gente fica com um pouco de dó, assim, sabe? Porque, querendo ou não, a gente cria uma afeição pela mulher que perdeu o filho. A gente começa a ver que, assim, talvez se essas pessoas tivessem terapia, com talvez certeza. Elas não precisassem estar lá, sabe? Com assim, certeza. Porque, assim, deve ser um trauma pra uma mãe perder um filho, assim, sabe? Eu não lembro se foi por aborto ou a criança morreu tendo nascido e tudo. Então não lembro. Não lembro também. Mas tem a Nika também, que na verdade ela ficou maluca por ter visto a família toda dela morrendo na frente dela de uma forma grotesca, assim, sabe? E ela fala no julgamento dela, né? Foi o boneco, exatamente. Ninguém acredita e tal. Uma coisa que eu não sei é sobre essa obsessão do Chuck pela Nika. Que ela vem lá da maldição de Chuck, quando ele não consegue matar ela. Eu não sei se é por conta disso, que ele fica atrás dela desde então. Porque nesse culto de Chuck aparecem vários Chucks, não aparecem? Isso sim. O Chuck aprende feitiço. Ele aprende, na verdade, ele faz aquele mesmo feitiço. O Charlie faz o mesmo feitiço do Charlie. Porque ele é o Charlie. Ele é o Charlie. Só que ele divide a alma dele em vários bonecos. Ele vai dividindo a alma dele com todos os bonecos. E aí, uma das almas ele também divide com a Nika, né? Então ela consegue transitar entre ser a Nika e ser o Chuck. Então uma coisa que é foda, quando a Nika ela se torna o Chuck, é que ela fica em pé, né? Fica em pé. E ela Isso é muito estranho. E ela consegue andar. Não, assim, eu achei interessante porque o Chuck ele anda, né? Então como ele faz uma maldição, teoricamente, você pensa que ele tá amaldiçoado, então ele consegue andar. Isso é legal por conta da gente ver quando que ela tá como o Chuck e quando ela tá como Nika. Sim. E isso a gente vê... A gente vê na série. Na série, né? A gente vê isso no final do filme. Porque ela faz isso e aí a Jennifer Tilly aparece de novo pra pegar ela. E eles vão embora. É verdade. E, inclusive, no carro tem a boneca. Mas, agora, a gente pode entrar na primeira temporada. Sim! Né? E aí, pessoas sempre perguntam, não pra gente, mas talvez devem perguntar pra gente no futuro, ouvindo esse podcast, só vendo a capinha, né? Sem ouvir. Mas essa discussão, o que precisa se assistir pra ver a série? O primeiro filme, pra você ver todo aquele processo, né, da criação do boneco, do Chuck mesmo, né, o boneco assassino, porque o Chuck ele existe, é o Charlie, a maldição de Chuck e o culto de Chuck, pra você acompanhar a vida da Nika também, que ela é muito importante na primeira temporada, pelo menos. Sim. A Noiva de Chuck seria interessante assistir pra conhecer a Jennifer Tilly e a Tiffany. Dela, né? Mas na série, na primeira temporada, foca muito nela. Ela é praticamente uma das protagonistas da série. E é legal que na primeira temporada conta um pouco da história também do Charlie e da Tiffany, né? Da Jennifer Tilly, né? Não, é da Tiffany. Tiffany, né?
como que como que eles se conheceram e tudo. Então é bem, assim, você pode assistir esses 3 filmes. A primeira temporada da série, ele vai te contar tudo, até com mais detalhes, né, da história do Chuck. E o mais interessante é que quem faz o personagem, né, o Charlie, o bandido lá do começo do filme, do primeiro filme, é o Brad Dourif. E quem faz a Nika, no caso, nos filmes, né, da Maldição e do Culto de Chuck, é a Fiona Dourif, que é a filha desse ator. E é legal que na primeira temporada conta um pouco da história do Charlie, né, e pra não usarem o Brad como fazer aquele efeito de rejuvenescimento digital. Eles usam a própria filha dele. Sim. E, cara, fica sensacional. Fica muito igual. Você imagina mesmo que é o Brad Dourif. Ela atua igual a ele. Cara, sim, é muito massa. Muito massa. A proposta foi reintroduzir o Chuck até pra quem não conhece, né? Se você não quiser assistir filme nenhum, quiser só assistir a série, assim, você vai tomar spoiler da série aqui, mas quiser ouvir e tomar spoiler e assistir depois, tudo bem. Ela te conta tudo. Tudo. Ela conta até uma história antes do Charlie, né? Porque no primeiro filme ele só aparece sendo um bandido, ele invade a loja, né? De brinquedo. E passa a alma pro boneco. Lembrei de uma coisa. Por que ele gosta da Nika? Ele era um cuidador dela. É verdade. Tipo, ele era amigo da família dela. Sim. Agora, isso aí. Isso daí aparece na primeira temporada, né? Aparece na temporada, mas aparece na Maldição de Chuck. Nas fotos. Então as fotos é da Maldição. Tá, porque eu tava com isso na cabeça. Mas aparece também na série. Cara, sim, é isso mesmo. Isso mesmo, que ele era obcecado por ela desde quando ela nasceu, praticamente. E aí, porque ele era apaixonado pela mãe dela. É verdade. Ele foi rejeitado, e ela é cadeirante porque ele deu uma facada na barriga da mãe dela. É verdade, caralho, é mesmo. Retornou todo esse gostinho esquecido. Mas voltando à série, a série ela conta o passado do Charlie antes de se tornar Chuck. A série tem o retorno da Jennifer Tilly, né? Da Jennifer Tilly mesmo, né? Que aí fica meio confuso se é a Jennifer ou a Tiffany. A gente ainda não... É a Jennifer, não é? É a Jennifer, eu acho que é a Jennifer e não a Tiffany. Aí mostra o passado dela também. Aí já é outra atriz que faz ela mais jovem, que não parece tanto com ela. Eu achei um pouco estranho. A energia da Jennifer, né? Mas não parece com ela. É legal que eles fazem um esquema lá de como que ele se tornou Chuck, né? Sim. Que aí ele na verdade, o Charlie, ele vai, né? Vai pra uma orgia, assim, com 2 mulheres. E aí, ele pega uma loira e uma ruiva. E ele tá lá, tudo, e ele faz a ruiva ajoelhar, ele pega uma faca e vai pro pescoço dela. E ela começa a rir, e ela acha aquilo lá incrível e tal, e ele pensa, poxa, ela não tá com medo de mim, né? E agora? E aí ele vai lá pra outra mulher loira, que fica com medo dele, ele vai lá, mata ela, tudo, e ela se diverte também e vai saqueando a mulher e tal, rachando de rir os dois. E ela chega pra ele e fala que... Ele fala que ele é o Charlie, que ela é a Tiffany. Isso, daí ela fala assim, você deveria ser Chuck. E ele pega nela e fala, você deveria ser loira. E aí nisso já apresenta pra gente o Chuck e a Tiffany, né? Porque teoricamente a Tiffany, ela é loira, né? Sim, legal. Isso é legal. Isso é muito massa. Essa série, ela veio pra trazer... Ela é meio que o Vingadores Ultimato. É verdade. Do Chuck. Ela junta todo mundo. Tem a Jennifer de volta, tem o Andy de volta, tem a irmã do Andy de volta, tem a Nika de volta. E mesmo assim, ela é uma série que introduz novos personagens. Que eu, a princípio, quando vi, falei, puta, é um bando de adolescente, vai ser outro Stranger Things. Mas não, ela inseriu ali o Jake, que é o carinha que a gente falou no começo, né, lá na sinopse. Tem o Devon Evans, que é um nome difícil de falar, Devon Evans. Alex Cross, não é Alex, é Lexi, né? E a família, né, dessa galera. A família do Jake, que tem um pai abusivo, e ele tem uma outra família, né, do tio. A Lexi tem a família dela também, que a mãe dela é prefeita da cidade. Que o pai dela, na verdade, é prefeito da cidade. Depois a mãe dela se torna prefeita da cidade, ou tá pleiteando para se tornar prefeita da cidade. Tem o Devon, que a mãe dele é a xerife da cidade, e é detetive, investigadora da cidade. E aí a gente é apresentado a esse grupinho de pessoas. Tem o Junior Wheeler, que é o primo, né? Que é o primo, né, do Jake.
que ele é filho... o pai do Jake e o pai do Júnior são 2 gêmeos. Inclusive, é um ator que faz Premonição. O Jake encontra o Chuck numa feira de garagem dessas da rua, né? Que tem bastante lá fora. Ele gosta de bonecos, né? Porque ele é um artista. Ele é fascinado por boneco, né? Ele faz escultura com cabeça de boneco, essas coisas. É um pouco... É meio mórbido, né? Um pouco mórbido, mas é bem legal, assim. Sim. É o que ele curte, né? Uhum. Ele compra o boneco, porque ele tá afim de fazer o boneco, desmontar o boneco e fazer continuar as esculturas dele, que tem uma escultura dele pronta. E, cara, o Chuck entrou, fudeu, né? E morre pai, morre tio, morre tia. A gente não vai entrar em detalhes, mas morre todo mundo. Né? Tudo começa com a morte do pai, do Jake. E a Alexia, ela é uma filha da puta no começo. Ela namora o Júnior, né? Que é o primo do Jake. E aí ela faz uma piada com a morte. Então isso gera uma situação terrível entre eles ali. Ela é meio bully, meio escrota, assim. Nossa, muito. Ela é a menina popular da escola, né? É a Patricinha. Sabe o que eu acho mais legal dessa série? É porque essa série, todos os personagens, eles começam um pouco superficiais. Sim. Tanto é que a gente olha e pensa, poxa, série de adolescente, né? Chuck e adolescente. Mas eles vão crescendo muito, muito massa. Os atores são muito bons. Os atores são muito bons. E você vai criando empatia por eles. Sim, né? Sim. E é legal que a série ela é bastante inclusiva, porque o Devon e o Jake eles se conhecem. O Jake, ele é fã de podcast, né? E o Devon faz o podcast que ele mais gosta. Exatamente. E ele tem o sonho de conhecer o cara que faz aquele podcast. Eles se conhecem. Eles acabam tendo um relacionamento no meio da série. O Devon faz podcast de True Crime, De True Crime, é verdade. E é porque ele tem informações privilegiadas, porque a mãe dele é investigadora, detetive e tal. E é legal que, tipo assim, isso não é uma questão na série. Deles dois terem um relacionamento. Eles estão ali, é normalizado e pronto. Né? É muito Eu acho isso bem legal. A trama corre ali com o retorno do Andy querendo destruir o Chuck, da Jennifer Tilly querendo produzir mais Chucks, né? Porque o boneco está sendo refeito, né? Estão produzindo novas levas de good guys, verdade. de caras legais. E a Jennifer Tilly tem a missão de trazer esses bonecos pro Chuck poder passar a alminha dele para todos os bonecos e fazer um pandemônio de Chucks. Isso acontece. A série, isso acontece, o Chuck sai vitorioso na primeira temporada. É verdade. Não, sem contar quando você vai aquele exército de boneco. Sim. E todo mundo falando e rindo e fazendo de tudo. É bem esquisito. Cara, é bem esquisito. Assustador. O pandemônio é posto na cidade, o pai da Alex morre, o Júnior morre, né? O Júnior é acusado de matar todas essas pessoas, mas mesmo assim ele morre, né? Cara, tem um massacre no cinema, No cinema, tem um massacre terrível essa cena. Nossa, é muito, muito pesado. Cara, a série, ela tem muita cena forte, né? Sim, ela não é uma série adolescente. Ela é gráfica. Ela é gráfica, sim. Ela começa como algo... É legal porque ela tem aquele começo, meio e um fim que, né? Um gancho pra segunda temporada. Sim. Mas ela começa contando toda a história do Charles e depois ela vai pra trama adolescente e da trama adolescente ela se torna filme do boneco assassino. Não vá pensando que é tipo Stranger Things, cara. Tipo assim, Stranger Things é muito tranquilo perto da violência que tem no Chuck. E até do assunto aprofundado também. Eu acho que eles dão uma aprofundada na questão psicológica. É bem legal. A série é bem legal. Ela é bem legal. Foda. É bem feita, bem produzida, bem dirigida. Cada episódio do boneco também é muito bom. E eles não usam só CGI, eles usam efeito prático com boneco a maioria das vezes. O legal é que cada episódio é temática, a abertura. Todas as aberturas têm um tema. O nome do Chuck escreve com o que ele vai matar mais dentro da série. É verdade, isso é muito legal. Isso é legal. Uma série que você precisa ver a abertura porque é divertido. Sim. Cada abertura é diferente. Ela faz bastante referência a alguns filmes, muito ao Halloween, porque ela saiu na época do Halloween ano passado, né? Do Halloween Kills do ano passado. Então ela saiu ali, teve até um crossover entre o Chuck e o Michael Myers em um comercial. Se você procurar por aí tem. Foi feito só em comercial. Mas é bem legal, eu gostei bastante, fiquei bastante feliz de terem confirmado a segunda temporada, né? E tem uma coisa sobre o passado do Chuck lá que a gente falou no começo, que a gente descobre que o Chuck ele é um psicopata desde criança, né?
verdade. Que Isso mostra na série mostra também, na né? série, Cara, a isso. série é muito completa, né? Muito Nossa completa. senhora, gente, é muito foda. Ela aborda todos os filmes, ela Aham. abarca, na verdade, todos os filmes, todos os personagens relevantes de todos os filmes, mostra o passado do Chuck e mostra o presente. Isso é muito bem feito. Isso é uma coisa assim, bem difícil de achar, porque ele é realmente bem Aham, feito. é verdade. E você vê que ele era um psicopata mesmo, né? Sim. Porque invade um cara, um cara invade a casa dele, mata o pai, e a mãe leva ele pra se esconder junto com ele no armário. E nisso, esse cara que tá procurando pela casa outras pessoas pra ele matar da família, ele abre a porta do armário onde tá a mãe e o Chuck, a mãe dele tá morta. Sim. E ele chega pro assassino e fala, eu te ajudei. Uhum. Cara, isso não é uma coisa de criança, ele Não. devia ter, ele era muito Eu novinho. acho que ele era né? novo, ele devia ter uns 10 anos, talvez, ou menos. Ou menos. É verdade. Você olha e pensa, mano, ele já era psicopata, então. E sabe o que é engraçado? Se você fizer um paralelo ali, dá pra você dizer que o Chuck morava em Haddonfield. Não dá porque mostra a cara do assassino. Mas o assassino mata igual. Nossa, lembra muito a cena da Laurie. Da Laurie. Né? O assassino ele mata igual, dando umas facadas secas. Igual ao Michael Myers. Aham. Ele dá umas facadas secas no pai, no chão. E a mãe se esconde no armário, né? É verdade. Igual. E aí quando o Chuck, o Charles, criança, abre o armário, o cara tá segurando a faca tipo Michael, assim. Então, foi uma referência muito grande, né? Se o cara tivesse mascarado... Nossa. Porque ele tava com a roupa bem parecida, inclusive, o macacão né? também. Que eu acho que achei mais triste, o personagem que mais se fode é a Nika. Ela é dominada pelo Chuck, você já falou da questão dela transitar entre o Chuck e Nika. Que uma hora que ela até finge, né? É. Que ela tá como Nika mesmo. Não, ela finge ser o Chuck sendo a Nika. Isso, exatamente. Aí ela não consegue mexer as pernas e... Aí a Jennifer faz o teste com ela, né? Enfiou uma faca no joelho dela. Aham, exatamente. E ela não sente nada enquanto tá conversando. E aí ela descobre que ela continua sendo a Nika. Sim. Isso é muito legal. Eu gostei bastante dessa técnica do Chuck, ele invadir o corpo da Nika mesmo pra fazer essa transição de Sim. andar, não andar, Uhum. andar, não andar. Que é uma coisa engraçada. Por exemplo, ele consegue passar a alma dele pra boneco e só ser ele, porque no boneco não tem uma outra alma, né? Dentro, no caso de um corpo de um ser humano, Uhum. é isso que ia acontecer. Porque no primeiro filme, que a gente esqueceu até de comentar, o Chuck queria o corpo do Andy, né? É verdade. Então... Tanto é que ele tentava fazer sempre tentava aquela fazer maldição no do Andy. Andy, né? E aí, isso iria acontecer, ia transitar entre ele e o Andy, né? Uhum. Isso seria a parada. Então a gente viu acontecer com a Nika. O interessante, mas o mais triste no caso, é a Nika que se fode. Ela perde as pernas e os braços no final. Porque ela tenta fugir, né? E aí E assim, a Tiffany, ela só faz isso com ela porque ela quer proteger a Nika do Chuck não mais usar o corpo dela. O único lugar que ele era um humano, então ele era uma arma muito mais potente do que um boneco, né? Muito, muito. Então aí a Jennifer Tilly, ela corta os braços e a perna da Nika. E aí quando as ela duas corta, pernas, né? as duas pernas. Então ela tá sedada, quando ela acorda, ela tá na cadeira de roda, sem os braços e sem as pernas. É bem, bem pesado. Nossa, bem pesado. Gente, loucura. E é inesperado, totalmente inesperado isso. Muito! E como tem no final da temporada, o Andy reaparece, né? O Andy é a irmã morre e o Andy, ele consegue pegar o caminhão onde tá todos esses Chucks que a gente já comentou antes, todos os bonecos de Chuck. E a série acaba ali junto com a questão da Nika sem as pernas e os braços. E pra surpresa nossa, aparece a Tiffany. A Tiffany, em forma de boneco. Aham. E a série volta a partir daquele momento, com o Andy pilotando o caminhão com os bonecos e a Tiffany ali. E ele consegue se jogar do precipício, né? Matando alguns bonecos e supostamente morrendo. A gente não sabe. Eu acho que ele morreu. Com certeza, porque deu uma puta explosão, né? Sim. E o mais interessante é quando dá a explosão, tem uma cruz e ela brilha junto, né? Com a explosão e tudo. Então, teoricamente, parece que ele morreu, né? Foi um pouco emblemático isso. E o que eu achei mais foda do retorno da série foi a referência ao Halloween. Aham. Cara, é muito legal. E o nome do episódio é Halloween 2. É verdade, Né? É verdade. Porque na primeira temporada tem o Halloween. Tem. E tem o Chuck vestido de Hello Kitty. Sim, Hello Kitty, é verdade. Nessa tem, e assim, ele segue o mesmo padrão de direção do John Carpenter, que é seguir o assassino, né? Que no caso não é um assassino, a gente vê que é uma criança só. Sim, verdade. Mas ele segue igual, e é muito legal. Tem uma trilha sonora, presta atenção na trilha sonora, que é muito legal, parece a trilha do Halloween. Tem uma coisa que eu não lembro
Mas eu acho que a gente descobre, talvez agora na segunda temporada, que o Chuck mata a criança, né? Mata, porque ele matou o irmãozinho adotivo do Jake, Do né? Jake, é. Que agora começa a temporada também, como o Jake perdeu toda a família dele, tanto os tios quanto o pai e tudo, ele vai pra uma família adotiva, tanto o Jake quanto o Devon também, né? Não, o Devon não. O Devon continua com a família, com a mãe dele. Não, mãe dele morreu. Ah, a mãe dele morreu, é Ele verdade. tem Ele uma também família tá com uma família adotiva. É verdade. Tanto o Jake quanto o Devon, ele tá com a família adotiva. Eles já estão meio que namorandinho, assim. Só que a família do Jake, ela ainda não aceita muito bem o fato dele ser gay. Acho que eles não sabem. Eles não sabem, né? E o Devon, a família dele super aceita e tal. Então, tipo, pra ele é muito mais tranquilo beijar o Jake. O Jake fica ainda meio assim de beijar. Só que eles acabam se beijando, é bonitinho e tal, né? Sim, parece cena de... Parece fim de filme dos anos... Filme de romance dos anos 90. Assim. É, verdade. Até a musiquinha que toca. Ele sai do carro, para o carro! É, muito isso. É muito isso. Aí você olha e fala, ah, que bonitinho. Mas, enfim, os dois estão com a família adotiva. E o Chuck, ele mata o irmãozinho dele, que é muito belezinho, né? Cara, é um molequinho muito legal, porque eles brincam de Batman e Robin o tempo inteiro, né? Nossa, gente, você É bem triste, né? Cara, são minutinhos que você tem ali com o menininho. E você fica triste por ele. Tadinho. É um menininho que trabalha muito bem, né? Ele ama o irmão dele. Ele ama o Jake. Ele ama o Jake. Nossa. E o Jake também gosta muito dele, porque ele vê que como é uma família meio preconceituosa, meio conservadora, assim, acho que o Jake acha que não vai ser muito bom a criação, porque o menininho também é adotado, né? É verdade, Então o Jake protege bastante o menininho, mas infelizmente o Chuck aparece e mata o menininho, né? Cara, mata de forma... A gente não vê, né? Mas não vê, mas explode uma bomba, né? Em cima do menininho. Leva uma bomba. E é bem triste, assim, a série começou bem pesada, assim, né? Porque até então eu não lembro de ver o Chuck matar uma criancinha, porque uma criancinha deve ter, sei lá, 7 anos, talvez, né? Então, ele geralmente fica sendo o bonequinho da criança. Ele muitas vezes mata os pais, mata todo mundo ao redor, mas não mata a criança em si. Eu achei bem... O Andy, né, que tá vindo até hoje. Sim, ele não matou o Andy, né? Todo esse acontecimento da bomba faz com que o Devon, Alex e o Jake vão para um reformatório, mas antes eles passam por uma psicóloga, a irmãzinha, né, que a gente não comentou, que é uma personagem chata pra caralho. É a irmãzinha da Alexi. Que também passa por que é a mesma psicóloga, inclusive. É verdade. Que dá uma boneca pra ela, que a gente não sabe o que tem naquela boneca. Ela dá uma boneca porque a menina tem, teoricamente, porque assim, ela tem medo do Chuck, porque o Chuck matou todo mundo, entende? Sim. Só que ela acha que o problema dela é ter medo de boneca, que é uma fobia de boneca que eu não lembro qual que é o nome. Pedofobia. Então ela dá uma boneca muito parecida com o Chuck, só que é uma noivinha. Muito parecido com a Tiffany. Com a Tiffany, uma noivinha, e você olha assim, gente, tamanho da menina. E a menina fica abraçando a boneca com uma cara de... Ela dorme com a faca pra matar a boneca e tal. A menina tá transtornada. Mas... Nesse primeiro episódio, ao longo do episódio, você vê que a menina, ela, como a mãe quer muito que ela tenha essa boneca pra ela perder esse medo, ela, de repente, acorda e tá amando a boneca. A boneca já tá do lado dela. E ela chega até pra Alex e fala, né? A mãe quer que eu fique com ela, então eu vou fazer de tudo pra ficar amiga dela mesmo. E você fica olhando assim, caralho, gente, não. E assim, né? Isso acontece antes da morte do irmãozinho do Jake. Depois da morte do irmãozinho do Jake, eles passam pela mesma psicóloga e eles vão pra um reformatório. E aí, quando chega no reformatório, é a casa onde o Chuck foi criado. É verdade, caralho. E aí que a gente vê ou acha que a psicóloga tem algum envolvimento com o Chuck. Ah, com certeza. Porque lá foi onde ele foi criado quando os pais dele morreram, né? Ele foi pra esse reformatório também. É um reformatório, mesmo reformatório. Então a gente fica pensando, cara, com certeza ela deve ter alguma coisa. O Charles, ele foi criado naquele reformatório. E essa psicóloga, que é uma das chefes lá do reformatório, ela é colecionadora de bonecos. Ela pode ter sido psicóloga do Charles também, talvez. Exatamente. Então é uma coisa acho que você... que não. Acho que ela teria ter a idade pária com ele, talvez. Acho que talvez ela tenha sido criada ali também. Eu não sei. Mas ela manda o pessoal pra lá. Sim. Aí a gente não sabe ainda, né? por que ela tem esse vício em bonecos. Também tem a questão de, assim, eles moram numa cidade chamada Hackensack, que é uma cidade pequena, né? Pode ser que seja o único reformatório da cidade também. É muita coincidência porque ela é psicóloga, manda o pessoal pro reformatório do Charles, onde ele ficou quando ele era criança, e ela é viciada em boneca. É a expectativa pra essa segunda temporada, Bolinhos?
Eu acho que a Alex vai morrer. Eu acho que ela vai morrer. Acho que vai sobrar só o Devon e o Jake. Porque agora são só eles três. Eles estão eles três por eles três. Eu acho que o Andy não morreu. Talvez o Andy volte, sei lá, sem uma perna, sem um braço, alguma coisa do tipo. Mas volte ali pra ajudar o Jake a finalizar, acabar com o Chuck de vez, né? Agora, a própria Tiffany também, a Jennifer Tilly, na verdade, né? A Tiffany era a boneca, também quer matar o Chuck. Então todo mundo quer matar o Chuck. É verdade, agora o Chuck tá super vigiado, né? E já não tem tantos bonecos do Chuck, porque praticamente todos eles morreram nessa... Sim, praticamente todos no acidente. Tem alguns, né, que a gente vê lá na hora que fazer uma entrega lá no reformatório. Verdade. A gente vê que tem umas caixas aí, deve ter uns 15, 20, talvez, bonecos. Eu, assim, não consigo especular tanto, porque essa série ela é muito cheia de surpresa, Sabe o que eu acho? Eu acho que a mãe da Alex, ela morre, porque ela é... E eu acho que ela deve morrer de uma forma muito grotesca e vergonhosa, porque o Chuck, ele tem esse problema e ele gosta de pegar nesse calcanhar de Aquiles das pessoas mesmo. Por exemplo, a mãe da Alex, da menininha lá, que eu não lembro o nome, ela é muito egocêntrica. Ela é muito egocêntrica, ela gosta de esbanjar, ela gosta de mostrar que a família dela tá bem, que a família dela tá feliz, quando na verdade tá caindo o mundo na vida dela. Então eu acredito que ela vai morrer de uma forma grotesca. Eu não sei se a Alex morre nessa temporada. Eu acho que ela vai ficar mais estragada, porque agora ela não só fuma maconha. Ela tá usando bastante droga, né? Então, talvez ela até consiga matar o Chuck, porque talvez... Ou então o Chuck vai uma hora fumar, vai cheirar junto com ela, vai ficar doidão também, e talvez não consiga matar, ou mate a irmãzinha dela sem querer. Então eu acho que essas coisas, sem querer, eu acho que elas vão acontecer muito por conta disso. Eu só espero que a série não fique só no reformatório, porque eu acho que vai diminuir o escopo da série. A série antes ela se passava na cidade, e como tinha muitos Chucks na cidade, ficava assim, mano, pra onde eles vão, né? Eles são só crianças, sabe? Eles não têm carro, eles nem podem dirigir. Agora vai diminuir o escopo trazendo pra uma parada de reformatório. Então, cara, não sei, sabe? Eu acho que talvez foquem também na mãe por conta dela ser prefeita e a filha dela tá no reformatório, o que tá acontecendo, da sabe? Alex, no caso. Isso. E eu acho que a irmãzinha dela vai acabar sendo talvez o Chuck, ele consiga invadir o corpo da irmãzinha dela também, que agora tem a boneca lá, talvez a boneca se torne a nova boneca viva ali junto com a menininha. Porque eu fiquei sabendo que eu ouvi em vídeo de coisas, é que até na capa da segunda temporada também vai ter o retorno da criança, do Chuck. Do filho? Vai ter o retorno. Vão ser 2 atores. 2 atrizes ou 2 atores, não sei se vão ser 2 atores ou não lembro agora, mas vão ser pessoas mesmo. Talvez tenha o retorno do boneco, do boneco que tinha o formato do bonequinho. E também parece que a sobrinha da Nika também vai voltar, porque ela ficou desaparecida. Foi uma informação que eu falei, que a Tiffany levou ela embora, e até hoje não se sabe o que aconteceu com ela. Que no culto de Chuck ela não aparece mais, né? A gente não tem a explicação. Não, tem sim. Tem? A Tiffany, ela aparece no sanatório, lá no finalzinho do filme. E ela fala que a menininha morreu. E é verdade. E a gente não acreditou, né? A gente imaginou que, cara, aconteceu alguma coisa com ela, mas ela não deve ter morrido. Sim. E é isso, né? A série do Chuck até aqui. Cara, eu gostei bastante, assim, dessa segunda Também temporada. Gostei. E essa série, Bolinhos, ela é um terror sem medo? É terror o quê? É um terror com medo. Terror com medo, né? Sim. Então. Inclusive a franquia. O franquia dependendo inteira, do filme. Sim. Dependendo da sua idade. Com certeza. Porque a gente cresceu junto com o filme, né? O primeiro filme surgiu quando eu nasci. Verdade. Então. O Chuck tem a sua idade. O Chuck tem a minha idade. Eu sou o Chuck. E onde as pessoas podem ouvir o nosso podcast? As pessoas podem ouvir a gente no Spotify, no Anchor, no Amazon Music, no Castbox, no Google Podcast, e também pode achar a gente no tocador preferido de vocês. A gente usa o podcast Addict, só procurar pela gente lá no Terror Sem Medo. E o nosso feed fica disponível aí no Anchor, né? Então, se você quiser copiar e colar o feed lá no leitor, também funciona. Exatamente. Tem uma informação que a gente não deu a informação até hoje. Quando que é lançado esse podcast, né? Esse podcast é lançado toda quarta-feira, 00:13. Olha! Né? Isso é uma informação legal que a gente não falou até hoje. E se você quiser seguir a gente nas redes sociais, a gente só tem o Instagram, né? Que você vai achar a gente por Terror Sem Medo 13, tudo junto. E pelo nosso e-mail, terrorsemmedo13@gmail.com. É isso aí. E fica a mensagem subliminar que a gente sabe que essa semana é muito importante o número 13. É verdade. E a Boulos, qual é o próximo episódio?
da Momo. É isso aí, vocês vão entender o porquê a Cal fez essa brincadeira. Ficamos por aqui com mais um Terror Sem Medo e até a próxima. E fiquem longe dos caras legais.